E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao grande episódio. Vocês não têm ideia do quanto eu esperei por isso. Hoje vamos falar deles, dos mutantes, daqueles que protegem quem os odeia, dos filhos do átomo. Vamos falar de X-Men Frog. Eu tô muito feliz hoje. O que você acha dos X-Men Frog? Pô, mano, eu cresci vendo o desenho do X-Men, o que agora teve um revival, né? Mas eu cresci vendo o desenho do X-Men, da hora pra caralho. Sempre gostei muito de X-Men. E, mano, eu tinha X-Men preferidos, mas eu gostava muito, especificamente, do crossover, porque era o mesmo desenho, na mesma época, de X-Men e Homem-Aranha. Então aí eu gostava muito dessa brisa. E, mano, o Gambit era mó da hora, né? O Wolverine era mó da hora. Sempre achei o Ciclope meio chato. E, assim, hoje, relembrando, ele era chato mesmo. Mas, mano, muito da hora. Esse hoje vai ser da hora, porque a gente vai falar de um clássico. Hoje é clássico, hein? Então, pra contextualizar as pessoas, tá saindo no momento da gravação desse episódio, tá saindo o X-Men 97, que é a série animada dos X-Men. A gente pensou em falar, mas assim, se X-Men já é loucura, essa série, ela transcende, assim, essa série. Tem que manjar muito de X-Men pra entender essa série, mas tudo bem. Nós vamos falar do X-Men 1 e 2, os filmes lá de 2000, os originais, mas já deixando claro que, assim, principalmente esse tema, a gente pode fazer mais uns 8 episódios, nós vamos falar dos outros filmes. Eu acho que X-Men Evolution dá pra fazer um episódio também, talvez, só de X-Men Evolution, então, assim, os mutantes vão voltar pra cá. Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Esse processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente. Essas mutações se manifestam na puberdade e costumam se desencadear em períodos de elevado estresse emocional. Obrigado, Sr. Grey. Foi bastante educativo. Entretanto, deixou de abordar a questão em foco nesta audiência. 4 palavras. Os mutantes são perigosos? Receio que seja uma pergunta injusta, Senador Kelly. A pessoa errada atrás do volante de um carro pode ser perigosa. Ora, mas damos licença às pessoas para dirigir. Mas não para viver. Senador, é um fato que os mutantes que se apresentaram e se revelaram publicamente encontraram o medo, a hostilidade e até a violência. Pra gente ter algum contexto, pra gente começar essa conversa, né? A gente vai falar dos filmes, o X-Men 1 e o 2, né? O primeiro é de 2000 e o 2 é de 2003, do grande Bryan Singer. Eu não sei se alguém lembra do Bryan Singer, mas ele ficou conhecido como o cara que fez X-Men. E aí, enfim, um dado relevante só pra gente começar essa discussão do tipo, não à toa o Frog citou o Homem-Aranha, né? Tanto o Homem-Aranha quanto os X-Men são as franquias mais lucrativas da Marvel. São os dois títulos que as pessoas mais conhecem, né? E o primeiro X-Men é dos anos 2000, cravado, né? O primeiro ano do novo milênio. E o último filme dos X-Men que saiu, que foi Os Novos Mutantes, é de 2020. Ou seja, em 20 anos, nos últimos 20 anos, de 2000 a 2020, nós tivemos 11 filmes dos X-Men. A gente teve mais de um filme a cada 2 anos. E eu acho que isso representa bem muitas coisas pra gente debater aqui, né? Mas, enfim, só pra eu não sair tanto da pauta, eu acho que esse é um ponto legal, assim. Há discussões do que eu vou falar, há outras linhas, mas eu gosto muito do que eu vou puxar, de que X-Men, o primeiro dos anos 2000, é o primeiro filme de super-herói nos moldes que a gente tem hoje. E não era da Marvel, e não era MCU, e não era nada. Mas pensar num filme de trilogia, de franquia, né, como os X-Men, é o primeiro. A gente tem alguns filmes menores antes e depois disso, assim, mas eu acho que ele cravou uma pedra ali. Ele trouxe a fórmula de super-herói pro cinema, tá ligado? É mais ou menos a mesma época que a gente tem também aqueles filmes do Tobey Maguire do Homem-Aranha, que também foram, tipo, importantíssimos, assim. Então acho que é essa época que marcou bem esse ressurgimento, porque teve uns bem antes, assim, mas, tipo, o que a gente pode considerar esse ápice, assim, de filmes de heróis, que durou até, né, poucos anos, até, enfim, discutivelmente, até poucos anos atrás. Mas, cara, eu acho muito engraçado, assim, porque esse filme, ele entra numa perspectiva que eu acho que é, talvez, a grande quebra de paradigma junto com esses Homem-Aranhas, que é, mano, a qualidade de produção, tipo, a gente tá falando de uma história específica do filme e tal, que tem, obviamente, tem muito a ver com quadrinho e tal, mas é um roteiro específico do filme, e é por isso que também é interessante a gente trazer pra cá, porque, mano, foi uma experiência muito interessante, assim, realmente, genuinamente, muito interessante rever esse filme. Tanto no sentido de narrativa do filme, do roteiro do filme, quanto no sentido
de efeitos especiais. E aí é muito brisa, assim, ver os efeitos, como eram os efeitos especiais dos anos 2000 hoje em dia, assim. Porque a gente tem essa mania, talvez, assim, uma galera tem uma mania de, tipo, rir dos efeitos especiais dos anos 80 e tal. Mas, mano do céu, é muito engraçado ver o que era, tipo, o efeito especial da hora, fudidão, assim, nos anos 2000. Mas, assim, não sei pra você, mas pra mim foi uma experiência da hora. Bem da hora, inclusive, rever esse filme. Cara, eu gostei mais desse filme do que eu gostava quando era criança. Eu não sei se as pessoas sabem disso, eu vou expor uma coisa aqui. Eu sempre fui muito medroso. Não sei quantas pessoas sabem disso ou não. Eu sempre fui muito medroso com filme, essas coisas. E eu tinha um certo medo de ver X-Men 2, assim. Eu acho que eu nunca contei isso na internet. Eu fui ver X-Men 3, o confronto final, e eu comecei a passar mal durante o filme. Passar mal, tipo, o meu pai teve que me carregar no colo para o hospital, porque eu estava suando frio vendo X-Men, enfim. Eu tenho uma brisa de ser meio medroso com essas coisas. E, enfim, pra gente começar. Esse filme, eu acho que tem duas linhas que me pegavam e me pegam mais ainda hoje. Esse filme, ele é meio adulto, vamos dizer assim. Eu sinto que a discussão que ele tem ali é uma discussão bem adulta e quadrinho, desenho animado. A gente associa isso a crianças, muitas vezes, a discussões mais simples, né? E, na verdade, o grande trama do X-Men 1 e 2, inclusive, é uma grande discussão política, inclusive envolvendo senadores e presidente da república, tá ligado? É uma discussão extremamente política. E aí a parte mais legal, que envelheceu igual vinho, esse filme, ele cheira a anos 2000 num nível que eu não estava preparado. É as roupas de couro, é a música, é a atuação canastrona. Cara, assim, parece que vai aparecer a Avril Lavigne no meio desse filme, tá ligado? Nossa, é muito bom. Se você de alguma forma guarda algum amor pelos anos 2000, né? Mas eu concordo com o Frog, assim, tipo, acho que você tem que ver numa linha meio amigável, senão ele vai só meio tosco, porque é isso, é um bando de mutante com roupa de couro, eles falam muito sério nessa época, ninguém é debochado. Então, tipo, tenta ir numa onda meio antropológica, assim, tipo, não, vou ver um filme. E é impressionante, assim, tipo, é um filme de super-herói, que é um filme de baixo orçamento pra aquela época já. Os efeitos são questionáveis, exato. Mano, eu acho que, enfim, X-Men nunca foi um poço de atuação também, então tem essa brisa. E eu acho divertidíssimo. Não cai pro trash, ele cai pro divertido. Tipo, é um filme que é engraçado de assistir 20 anos depois, pra ver o que aconteceu, assim, é isso, os mutantes fizeram muitas e muitas coisas, e vou ser sincero, eu acho que os filmes de 2000 são melhores que os últimos filmes que saíram dos X-Men, assim, isso é muito triste falar isso. Pelo menos de roteiro, com certeza, porque eu vou falar assim, mano, esse filme de herói, de, tipo, filmes de heróis, assim, né, esse filme de herói, tem o melhor roteiro, tipo, tem o melhor, de longe o melhor roteiro, assim, porque, tipo, óbvio, é clichêzão a historinha de, nossa, o Wolverine, a vampira, cuidando, esse negócio meio paternal, ele cuida da... Foda-se. Mas, mano, o ponto é, esse filme, a gente vai falar isso mais pra frente, que é um dos temas que a gente quer abordar, mas faz um paralelo histórico. E aí a gente tá falando também de um contexto dos anos 2000, de imigração pros Estados Unidos, guerra ao terror e não sei o quê, porque, mano, 2000 tá ali. Cara, assim, eu juro, eu tava reassistindo, eu fiquei tipo, mano, eu jamais ia lembrar da profundidade que tem isso da gente falar de, tipo, uma produção hollywoodiana na década de né, tipo, literalmente nos anos 2000, falando dessa temática. E, assim, bastante explicitamente, na ativa do filme é combater, tipo, uma perspectiva bastante reacionária. E, mano, assim, eu juro, quando eu reassisti esse filme, eu fiquei incrédulo. Eu juro, eu fiquei incrédulo. A Ana, minha namorada, tava comigo e a gente ficou tipo, mano, que? Como assim esse filme? Eu não lembrava disso. E eu falo assim, nenhum filme desses da Marvel, mais recente, nem mesmo os próprios X-Men que fizeram, que depois a gente teve First Class, que recontou a história do Magneto, etc., conseguiu abordar esse tema tão bem quanto esse primeiro filme. Digo isso, já entramos nessa. Caralho, vocês despertaram o terça nerdola, então assim, se preparem. Eu li muito X-Men na minha vida, mas não é nem esse o ponto. Porque essa é uma discussão que a galera, enfim, sai um pouco da cultura, vai pro tanto, a gente sempre debate assim, né? Tipo, você não pode falar que Matrix é sobre a transexualidade, porque não tinha essa discussão em 99, quando Matrix foi lançado. E sim, a gente pode, porque Matrix tem a ver com autodescobertas, né? O primeiro filme fala muito sobre você se aceitar e você se entender. E eu acho que X-Men cai muito nessa linha, assim. O X-Men, ele já foi relacionado à causa negra, que é uma coisa que na época dos anos 80 era mais forte ali nos Estados Unidos. Nos anos 2000 eu vi muita coisa desse associado à causa LGBTQIA+, mais recentemente à causa trans, mas também à causa de migração. Acho que a migração, tipo, você ser um imigrante num país que te odeia é uma coisa muito forte dos X-Men. E nenhuma das interpretações está errada, porque X-Men falam sobre preconceito. Basicamente, assim, resumindo muito, em várias camadas diferentes. E eu acho que esse é o brilho, assim. O X-Men, tanto os quadrinhos tiveram tantos anos, mais os filmes, eles abordam diferentes facetas do preconceito. Como o preconceito afeta as pessoas em camadas diferentes, em agressividades diferentes, em formas diferentes, né? E caso você não lembre, não tem que lembrar muita coisa desse filme, mas o ponto que eu quero deixar claro, assim, o grande plano do vilão do filme, que é o Magneto, é uma máquina onde vai transformar todas as pessoas
pessoas políticas importantes que estavam naquela região ali, porque estavam tendo um congresso, ele ia transformar todas aquelas pessoas em mutantes. E aí elas iam ser obrigadas a entender a causa dele. Não que elas iam concordar, inclusive, porque os mutantes discordam entre si. E aí você fala assim, caralho, 24 anos atrás, tá ligado? Assim, tipo, eita, que discussão é essa? Caralho, o maluco foi muito longe. E, tipo, triste dizer que poucas coisas mudaram hoje em dia, né? Mas eu gosto muito dessa ideia de que os X-Men afetam e discutem muitas camadas do que é a luta, do que é a militância, do que é a organização, de como às vezes as pessoas não concordam em formas de luta e vão pra lados diferentes, mas ainda assim se respeitam. Então, puta que pariu, que filme gostoso. Sério, o primeiro eu acho que ele envelheceu bem. Acho que os outros filmes do X-Men ficaram mais esquisitos, mas o primeiro é muito gostosinho de assistir, sem maldade. Sem meme, sem meme. As 3 primeiras cenas do filme já são uma pedrada. Começa o filme com aquela cena que ficou meio clássica até, né? Da criança Magneto sendo separada dos pais em um campo de concentração. Que, mano, essa cena já é clássica, tá ligado? Essa cena já é clássica, dele puxando o portão. E aí corta para a cena da vampira, beijando o namorado e descobrindo os poderes. E aí a cena seguinte é a Jean Grey, teoricamente uma médica, né, uma cientista lá, falando pro Congresso e um senador ultra reacionário querendo registrar todos os mutantes. E aí o meu ponto com tudo isso é que, tipo, mano, nas 3 primeiras cenas do filme você já entende sobre o que é o filme. Porque esse paralelo que ele tá fazendo, dessa contraposição dessas 3 cenas, já diz qual é a narrativa do filme. Esse filme é sobre o que o Magneto viveu no campo de concentração, esse tipo de fascismo estaria se repetindo nos Estados Unidos. E é essa a mensagem que eles querem falar. Quando isso me clicou, isso assim dá os, sei lá, nem 10 minutos de filme. Eu já tava muito entretido. Eu já tava, mano, eu vou ver isso aqui, não importa quanto tempo demore. E eu achei isso muito bom, porque, tipo, não é de uma perspectiva que estão falando, por exemplo, que o senador ultra-reacionário nos Estados Unidos é nazista. Pra mim, esse filme tava falando de como, por exemplo, as mesmas características do fascismo podem surgir mascaradas numa sociedade, entre muitas aspas, democrática dos Estados Unidos, maquiados, por exemplo, por um medo em relação ao diferente, que é isso também uma das pautas que é muito forte no X-Men, esse medo ao diferente, medo ao desconhecido. Isso é abordado abertamente no filme. E é muito engraçado como a narrativa do filme, no final, é a justaposição, não é justa não, mas contraposição entre 2 visões diferentes de como lidar com esse problema. De como lidar com esse inimigo, que é esse fascismo mascarado dentro da democracia americana, e como lidar com isso. Aí a gente tem a perspectiva do Magneto e a gente tem a perspectiva do Xavier. E aí é isso que o Terça falou. A ação, entre aspas, terrorista do Magneto é literalmente transformar os chefes de Estado ali presentes numa reunião da ONU em mutantes. Pra que eles tivessem empatia com a causa, no mínimo. E aí é muito louco isso, porque é muito discutível. E aí dentro do próprio mundo dos mutantes, o Logan tem uma hora que questiona quem tá certo e quem tá errado, que é qual das linhas tá certa e qual das linhas a seguir. Porque ambos estão lutando contra aquilo. De formas diferentes, o Charles mais, né, pacifista, mais democrático, não à toa, né, também herdou a escola lá, filhote de burguês também, então querendo ir pela linha da quase que uma social-democracia. Enquanto o Magneto, sim, ação direta, terrorismo, querendo lá matar os cabras. E é isso, eu acho que, tipo, quando eu me deparei que o filme era isso, já de começo, assim, eu já falei, mano, cinema. O Bryan Singer mandava bem nessa época. Eu queria dizer que o Bryan Singer ele dirigiu X-Men 1 e 2, e depois ele dirigiu o Fênix Negra. Então, assim, não quer dizer nada. Mas, sim, enfim, as pessoas acertam é. Mas acho que esse é um ponto, assim, da gente começar a discussão, enfim, e ir pra outras linhas, né? Os filmes dos X-Men abordam diferentes arcos, enfim, é uma mistureba do caralho. Mas esse filme, ele fala muito da lei de registro mutante. Enfim, eu acho que eu vou entrar numa linha mais específica, que é isso que eu acho que eu amo tanto na ficção, que é você pegar algo que existe, você pegar uma discussão, uma mazela social, um problema que nós temos, e fazer um exagero, que no caso são os mutantes, pessoas com superpoderes, só que as frases são exatamente as mesmas que a gente ouve na vida real. Enfim, agora é o momento do professor de história, para passar o momento. Recomendo sempre também a gente fala um dia do filme Hotel Ruanda, que é sobre o massacre que a gente teve em Ruanda, relacionado à Inglaterra, que colonizou Ruanda. E em Ruanda, o que acontecia? A Inglaterra colonizou esse país, e eles dividiam as pessoas entre Tuts e Hutus, que é uma etnia específica da região. Só que as pessoas eram divididas a ponto disso estar no RG delas, porque não é uma coisa que você bate o olho e entende se a pessoa era ou não daquela etnia. E aí o massacre que passa a ter em Ruanda, um grupo passa a atacar o outro e é baseado nesse registro de RG. Então assim, é tão surreal quanto você imaginar que existe a sua orientação sexual no seu RG, por exemplo, ou qualquer outra informação, entre aspas, que o governo queira que você se coloque para preservar outras pessoas, entre aspas. É um conceito muito vago, e as frases que a gente escuta dos senadores, do presidente,
independente, todas as pessoas, inclusive dos próprios X-Men, são frases da vida real. São frases de... A Jean tenta defender o ponto de que a gente não pode acusar todos os mutantes de serem perigosos por causa de 1, ou por causa de 10, ou por causa de 100. E o senador rebate dizendo, não, a gente tem que acusar sim. Porque se vocês não têm medo, por que vocês se recusam a ser registrados, né? Então tem várias camadas. E aí um detalhe de cinema importante, que eu acho do caralho, o Magneto foi uma criança num campo de concentração. Ele tem a tatuagem do número que ele tem, porque os nazistas colocavam um número serial e tatuavam nas pessoas no campo, né? E ele fala exatamente sobre isso, assim, do tipo, se vocês não têm medo, por que vocês não querem ser registrados? Aí corta a cena e você vê a tatuagem do Magneto, de como ele foi registrado num campo de concentração. E no filme 3, que nem é, enfim, não vou nem falar aqui tanto, mas no filme 3 eles injetam a cura nos mutantes, eles dão uma agulhada, né? Um tiro de agulha. E o Magneto fala, eu não deixarei jamais que uma agulha toque a minha pele novamente. Vai tomar no cu. Isso é muito bonito, entendeu? Então, eu acho interessante, e o que eu mais gosto, e esse filme aborda um pouco isso, acho que o Frog comentou. A gente tem o Xavier e o Magneto, mas eles são só os líderes desse processo. Durante o quadrinho e durante os filmes, o Wolverine questiona o que eles estão fazendo. O Noturno, que é um personagem que a pele dele é diferente, ele tem traços que se assemelham a um demônio, ele sofre um racismo e um preconceito completamente diferentes da Tempestade. Então, é interessantíssimo porque não se trata sobre os líderes da luta, mas como o preconceito e a forma pela que a gente busca lutar afetam diferentemente as pessoas. Tem gente que consegue sair na rua sendo mutante, tem gente que não consegue. Tem gente que matou os pais, tem gente que foi expulsa de casa. Então, tem gente que tem poderes que as pessoas acham mais bonitos, tem gente que tem poderes que as pessoas acham mais feio. E é interessante porque a nossa luta nunca foi e não será homogênea. As pessoas entram na luta por motivos diferentes e buscam coisas por motivos diferentes e sofrem preconceitos por motivos diferentes. Mas o que a gente busca fazer é se organizar como classe. Eu não tenho nada a ver com o Frog quando a gente fala de profissão, quando a gente fala de vida, quando a gente fala de nada, ou qualquer outro grupo que possa aparecer. Mas a gente se entende que nós somos uma classe proletariada que é oprimida e essa é a coisa que nós temos em comum. E aí uma frase bonita pra fechar esse ponto que eu gosto é: a única coisa que os mutantes têm em comum é que nenhum deles é igual. É justamente esse o ponto da linha. Todos eles são tão diferentes que eles são classificados como mutantes. Ô, Frog, eu gosto muito desse tema. Vai tomar no cu. É um homem temente a Deus, senador. É uma frase um tanto estranha. Sempre pensei em Deus como um professor, como um portador da luz, da sabedoria e da compreensão. Sabe, creio que o senhor tem medo mesmo é de mim. E da minha espécie, a fraternidade dos mutantes. Embora isto não seja tão surpreendente, na verdade. A raça humana sempre temeu o que não entende. Mas não tema Deus, senador. E certamente não me tema. Nunca mais. O que pretende fazer comigo? Digamos que Deus trabalha muito lentamente. Só dizendo que esse episódio despertou o que tem de pior no Terça. Despertou o Terça Nerdola, professor de história e militante. Combinados. Mas assim, e isso que é engraçado pensar, porque hoje em dia a gente vê muito os Nerdola reacionários xingando na internet porque quadrinho é cultura woke, é lacrolândia, não sei o quê. E assim, a gente tem histórias em quadrinho, personagens e histórias em geral desses super-heróis que são objetivamente reacionários e que representam isso muito bem. Então, vou dar um exemplo. O Batman é um herói reacionário. O Superman é um herói reacionário. Representam valores reacionários. E eu acho muito interessante quando a gente tá falando de X-Men lembrar isso que o Terço falou no começo do episódio, de que o que representa os X-Men. Os X-Men, ao longo da história dos quadrinhos, representou diversas lutas sociais diferentes. Isso eu não tô falando assim de, tipo, uma maneira interpretativa, que a gente tá... Não, isso era nítido, é claro na história dos X-Men, da forma que é construída a narrativa nos quadrinhos. E nesse filme fez um retrato, e esse é o ponto, esse filme retratou isso muito fidedignamente, atualizando para aquele contexto social dos anos 2000, atualizando para o contexto dessa nova relação que os quadrinhos têm, agora, tipo, a gente vê isso claramente com os heróis, né, de super-heróis. E eu acho que isso que torna esse filme tão bom, assim. Porque esse filme tem isso, mas quando a gente vai comparar com os outros filmes da Marvel em geral, isso ficou muito mais jogado, abstrato, assim, né? Por exemplo, a gente vê nos quadrinhos, aí fazendo uma comparação bem X, assim, pra quem não acompanhou isso nos quadrinhos, sinto muito. Mas nos quadrinhos a gente tem um episódio de Guerra Civil
no mundo da Marvel. E tinha a ver com os heróis se registrarem, tals, né? Responsabilidade social em relação ao papel de força paramilitar que eles tinham e tals, uma discussão assim. Pra transpor isso no cinema eles trouxeram, né? A Marvel trouxe isso no cinema, a Guerra Civil como o Homem de Ferro e o Capitão América tretando. E, tipo, teve essa treta nos quadrinhos, mas trouxe um contexto diferente, deslocado da pauta proposta. E não é isso que esse filme faz. Esse filme faz uma visão que eu considero muito boa. Porque, lembrando, assim, no começo dos anos 2000, a gente tava passando por um processo de imigração muito forte, principalmente da América Hispânica para os Estados Unidos. Então, a gente já tava passando por um discurso bastante reacionário, principalmente que pautou muito a eleição do Bush, né, do Bush filho, para a presidência dos Estados Unidos, o que eventualmente levou ao escalonamento de umas políticas mais reacionárias. A gente tá falando de guerra ao terror, que já vinha da guerra do Iraque e do Afeganistão dos anos 80, e aí depois se consolida com o 11 de setembro, para depois, enfim, a invasão do Iraque e do Afeganistão de novo. E, enfim, tem um contexto social muito grande aí, principalmente do que a gente está chamando, no caso dos Estados Unidos, no caso da população americana, desse inimigo, desse outro. E aí a gente pode estar falando desses imigrantes latinos que estão entrando no território americano, seja lá no Oriente Médio. E aí esse filme trazer essa nuance, dessa perspectiva ultra-reacionária dentro do contexto dessa, entre aspas, democracia americana, eu tô colocando sempre entre aspas isso porque isso é muito questionável, mas como isso aparece mascarado dentro da democracia, porque em nenhum momento dentro do filme, e por nenhum dos personagens, esse senador é questionado se isso é democrático, se ele tá sendo, digamos assim, fascista, né? Óbvio que eles não iam usar essa terminologia, mas em nenhum momento isso é questionado dentro do filme. Porque o filme não vai falar dessa forma, o filme traz outras figuras. E aí, eu tô trazendo isso porque essa galera que hoje reclama de que, nossa, os quadrinhos, lacração, filmes, lacração, cara, esse filme tem 24 anos. E isso, assim, os quadrinhos são muito anteriores a isso. E por quê? Porque isso faz parte da história de quadrinhos. É um jeito de contar uma história que tem uma perspectiva ali, já de uma certa questionamento da realidade que estavam inseridos. Seja no quadrinho, na época que eles foram escritos, ou seja nesse filme na hora que ele foi produzido. Sim, a gente bate muito nessa tecla e os nossos dados mostram que o nosso público é muito masculino. É um assunto que parece que afeta mais os homens nesse sentido. Mas é uma discussão, eu sinto que a gente bate no mesmo ponto, às vezes, porque é isso, tipo, não é nem que X-Men é político, é que tudo é político. Até não é nenhuma questão, enfim, caso algum reaça esteja escutando a gente, assim, eu acho que não é nem na linha da gente forçar a barra e ver política, mas que literalmente toda obra de arte, de ficção, de qualquer coisa escrita e feita na história da humanidade foi feita por um ser humano que reside na nossa realidade. E a gente não inventa uma cor nova, a gente não inventa um sistema de governo que nunca existiu. A gente puxa coisas que existem, boas ou ruins. E a linha, voltando pro filme, a linha que o X-Men e que o Magneto tem a discussão com o Xavier, é que o Xavier é meio que daquela vibe de, a gente vai melhorando aos poucos pra sempre, tá ligado? A gente tá cada dia um pouco melhor do que antes. Tipo, porra, hoje morre menos 3 mutantes do que morriam todo dia ontem, tá ligado? Então a gente pode esperar muito tempo e tal pra ter essa brisa. E o Magneto é tipo assim, irmão, o nosso povo tá sendo massacrado hoje. A gente não tem o amanhã, a gente não tem semana que vem. A gente tem que discutir isso hoje. Mas, vou levantar uma linha que eu gosto, que apesar de eu com o tempo eu fui entendendo um pouco cada vez mais o Magneto dos quadrinhos é mais interessante ainda, deixo essa dica pra vocês, assim. 2 personagens que são melhores ainda no quadrinho, o Magneto, mas o Magneto já é incrível, e enfim, vou defender o meu menino, nunca achei que ia fazer isso em live, na internet, ou assim, o Ciclope é legal, juro, calma, tem uma, eu sei, nos filmes não dá, o campo dele nos filmes é ser corno, é só isso que ele tá lá pro Wolverine dar em cima da Jean Grey e ele vai ser corno, é só isso, ele não faz nada além disso, mas eu juro, de coração e alma, assim, dos quadrinhos, o Ciclope é o cara. O Ciclope é muito cara. Tem mais de uma vez, enfim, nossa, momento ultra nerdola. Atualmente nos quadrinhos, o Ciclope, ele é o líder da Revolução Mutante. Eles inauguraram um país que chama Krakoa. Então vira um quadrinho de relações internacionais, onde ele tem que discutir, tipo, o fulano fez uma merda e tem uma crise internacional. E o Magneto é um dos braços dele. O Magneto se ajoelha pro Ciclope e fala, eu tenho a minha brisa, tenho os meus métodos, mas você é o futuro da raça mutante. Então assim, o Ciclope é legal. Mas independente disso, fechando essas aspas, o que eu gosto, que tem nesse filme, acho que é uma das coisas que eu mais gosto no X-Men, é que o Magneto, ele é aquele fator de radicalização. Enfim, eu e o Frog, por momentos diferentes da nossa vida, passamos por um processo de radicalização e cá estamos hoje. E o Magneto, ele é muito aquele cara que vai dizer, bora, mano, a gente vai resolver essa pica. Me dá a mão e, mano, não sei, vamos refazer essa merda, eu não sei o que vai acontecer, mas nós vamos resolver. Ao mesmo tempo que a única coisa que eu defendo no Xavier é que ele se preocupou em trazer uma rede de formação pros mutantes. Devido às partes propostas, assim, tipo, isso, eu não sei pra que um mutante tem que aprender álgebra avançada no mundo que quer matar ele, mas tudo bem, isso não é o caso. Mas, tipo, a escola é pra jovens superdotado
formados, ele tem uma brisa de o mutante, ele é negado do ambiente dele, de casa, de família, de convívio. Então a gente vai criar um ambiente onde tenha lazer, onde tenha cultura, onde tem a rede de apoio, que é uma coisa que as pessoas que sofrem preconceito tendem a não ter, e onde tem a formação. E isso é uma brisa que eu acho que a gente fala pouco quando a gente fala de esquerda, ou quando a gente fala de juventude, enfim, qualquer coisa de comunismo, assim. A formação não é uma brisa que é bacana. A formação não é uma coisa que é importante. A formação é a base do que a gente faz aqui. Literalmente nada do que a gente constrói faz sentido sem formação. Tem formações boas e ruins, tem formas diferentes de fazer formação, não vou nem entrar nessa linha, mas o Xavier, ele busca isso, assim, tipo, eu preciso que vocês sejam bem formados em diferentes áreas, diferentes conceitos, para que uma Jean Grey possa ir no Congresso falar com as pessoas. Não que seja o ideal, e a gente não tá acreditando aqui na democracia burguesa, mas eu preciso que vocês sejam formados. Vocês não vão chegar em nenhum lugar que a gente precisa que vocês cheguem se não houver a formação. E eu sinto que durante os filmes, não nos quadrinhos não, mas nos filmes o Magneto meio que caga pra essa parte. Então, o filme faz uma simplificação, porque tem que ser feita uma simplificação desse processo de luta, até como se houvesse só duas formas, e na vida real existem infinitas formas de organização e de luta, e a gente concorda e discorda em instâncias diferentes, né? Mas, assim, é muito interessante ver tanto um mutante ultra poderoso como o Magneto, que o que é mais claro pra ele é que ele não vai vencer a luta sozinho, tem que ter pessoas pra ajudar ele, pra gerar a luta com ele, ao mesmo tempo que é inspirador a gente ver o Xavier criando uma escola. E falou, mano, aqui que seja um lugar onde você pode, tipo, mostrar a sua língua grande e as suas antenas de uma forma confortável, porque você merece se sentir confortável no seu espaço, né? E, enfim, saibam que no quadrinho eles juntam tudo isso nos momentos ali, e é lindo pra caralho. Mas eu só tenho felicidades, assim, fiquei muito grato com a série X-Men 97 que voltou e recomendo pra quem gosta de desenho. Talvez um dia a gente chegue a falar dela, mas o filme, o primeiro e o segundo, principalmente, assim, porra, envelheceu igual vinho, cara. Se tu curte ver gente com roupa de couro, inclusive, é um show à parte, assim, é uma delicinha X-Men. Acho que até enfim, a gente vai falar específico, o terceiro já deu spoiler, mas a gente vai ter um episódio especificamente focado no Xavier e no Magneto, porque essa relação é muito boa e tem muita coisa pra ser abordada aí, mas essa questão eles são perspectivas diferentes, isso é importante a gente já denotar, assim. São perspectivas de movimento diferentes, são perspectivas de um processo de superação das contradições daquela sociedade diferentes. E aí, né, trazendo para os nossos termos, o Xavier seria essa questão mais social-democrata, enquanto o Magneto é uma perspectiva mais revolucionária. Enfim, eu acho que aí tem problemas de como os filmes, pelo menos, escalonam essa situação para aquele clássico, né? Tipo, para ele se tornar indefensável, eles levam o Magneto ao absurdo, né? Para que ele se torne indefensável quando você fala, basicamente você tá olhando e fala assim, ué, mas esse cara tem um ponto aí, velho. O Magneto tem uma boa quantia de razão. Mas tudo bem. Mas eu acho que tem uma perspectiva que eu acho interessante nisso que você falou, Terça, na questão da escola, né? Do que representa esse espaço formativo que é os X-Men, né? Porque o X-Men, a gente, tipo, é a força, digamos assim, quase que militar que surge a partir dos poderes da galera da escola. Mas, tipo, tem uma perspectiva que é interessante da gente colocar, que é a narrativa da vampira no filme, que é a perspectiva de acolhimento. A ideia que se constrói a partir da narrativa da vampira, especificamente no filme, no primeiro filme, é que ela é expulsa de casa pelo preconceito, pela não aceitação das diferenças dela, da questão de lidar com os poderes dela, e dentro da escola ela encontra acolhimento de pares, né, de pessoas diferentes, mas iguais, e um acolhimento institucional, né, uma perspectiva de uma instituição que consegue fornecer um espaço, como o Terço falou, de formação, de cultura, e eu acho que isso é uma perspectiva que aí, né, fazendo o nosso jabá enquanto soberano, é uma coisa importante que, apesar de, né, sermos virtuais, a gente tem exatamente uma perspectiva das nossas frentes para trabalhar exatamente isso. Por quê? Porque, para quem não conhece, existe o SAMECA, que é na nossa frente especificamente para a questão da saúde mental, então, né, trabalhadores da saúde mental, fornecendo terapia para pessoas populares, etc., para que mais pessoas tenham acesso a pelo menos esse tipo de acolhimento. E a gente, inclusive, no momento desse episódio, existem outras frentes que estão surgindo, que a gente está consolidando, que é exatamente para fornecer outras formas de acolhimento. Por quê? Porque, normalmente, nas contradições do dia a dia, em meio à nossa luta, fica-se quase inviável você conseguir acolhimento para fora dos espaços de militância. Isso porque as instituições públicas, o governo, a nossa sociedade, muitas vezes se torna incapaz de fornecer acolhimento apropriado, às vezes pela própria estrutura que ela mesma cria, que é a própria estrutura que o governo cria, por exemplo, nessas propostas de leis, que, por exemplo, hoje a gente vê
em São Paulo e no Brasil, por exemplo, não permitindo as mulheres fazerem aborto. Isso é uma perspectiva que muitas vezes mulheres são obrigadas a continuar gestações que às vezes são frutos de crimes, de abusos, porque o Estado é incapaz de acolher, tanto por causa de uma estrutura estatal, quanto por uma perspectiva ultra-reacionária no poder legislativo e afins. Então, eu acho que isso é muito legal de ver no filme. Tem várias questões de que o Xavier é filhote de burguês, então ele tinha esse palácio à disposição, grana infinita pra fazer isso, tudo bem, não quero entrar nesse mérito. Mas eu acho que essa construção de narrativa da vampira denota muito isso, e eu acho isso muito da hora de como é abordado no filme, e de como ela consegue florescer, ou seja, explorar os poderes dela, entender os poderes dela por causa disso. Porque houve acolhimento, porque houve pessoas ali pra entender e ajudar ela a se desenvolver. Acho que esse é pra gente fechar essa ideia, meu último ponto, acho que é isso. Esse filme, ele vem de uma época onde super-herói no cinema tinha que ser muito real, dentro do que é possível ser real. Eu sinto que a Marvel deu uma quebrada nisso, e depois de 2000 e pouco, assim, 2008, e o MCU, a gente abraçou mais a loucura, porque quadrinho é muito sobre isso. Esse filme, as roupas que eles usam é uma roupa tática, é muito uma brisa de equipe tática de couro, e as pessoas são muito reais, e eu acho que é um tom muito bom pros X-Men. Quando X-Men virou uma coisa mais de maluquice, de superpoder, que são os últimos filmes, eu acho que é válido no quadrinho por outros motivos, mas eu acho que no cinema não funciona tão bem. X-Men nunca foi sobre poderzinho. X-Men nunca foi sobre lutinha. E eu acho que o Frog deu um ponto interessante, é isso. A gente começa o filme com duas pessoas alheias à sociedade. É a vampira, que ali o poder dela é literalmente ser intocável. As pessoas não podem acessar ela, as pessoas não conseguem chegar nela. Ela afasta as pessoas, ela tem medo das pessoas, porque ela pode machucar as pessoas. E o Wolverine que tá nessa sendo o Wolverine, porque enfim, o Wolverine é o cara agressivo. E os dois encontram acolhimento num ambiente onde as pessoas ali são iguais a eles. A vampira encontra o acolhimento perante o professor, perante os X-Men, perante outros mutantes, e o próprio Wolverine, apesar de ser mais casca grossa com isso, ele entende que ali é um ambiente da hora. Talvez não pra ele, muitas vezes, mas tipo, eu preciso encontrar o meu caminho, as minhas respostas, o meu passado, e eu acho que isso é um ponto importantíssimo do filme trabalhar, de que, na verdade, e o Xavier fala muito sobre isso, de que, na verdade, não tem nada de errado com você, irmão. Talvez a sociedade falou a vida inteira que tá errado, seja a sua orientação sexual, seja a cor da sua pele, seja o que for do seu ponto, que não é a norma, que não é, entre aspas, o padrão. E a primeira brisa que o Xavier fala é, não tem nada de errado. Pelo contrário, aqui é uma escola para você entender a sua potencialidade. O que você consegue fazer, até onde você consegue chegar, entendendo os seus limites, entendendo a sua formação e exponencializando isso, assim. Então, eu acho que ele é um filme que resume muitas coisas boas do que os X-Men podem ser, muitos pontos válidos do que significa ser um X-Men, do que significa esse quadrinho, porque eu acho que, apesar de eu gostar muito do Homem-Aranha e o Homem-Aranha me tocar de outras formas, eu acho que talvez X-Men seja um dos quadrinhos mais importantes que eu já li na minha vida. E, enfim, não vou ficar aqui citando 1 milhão de histórias, porque não tenho tanto cabelo, vamos falar disso em outros momentos, mas X-Men fala sobre autoaceitação, fala sobre acolhimento, fala sobre organização, porque independente dos dois métodos que os dois líderes escolhem, ambos são organizados, eu acho que acima de tudo, ambos carregam um peso nas costas de seguir com os sonhos deles. E os dois sabem que estão, tanto uma vez que o Xavier sabe que são velhos, que precisam passar isso pra adiante, que outras pessoas têm que lutar a luta deles. Então, assim, impecável. O primeiro eu acho que é obrigatório. Revejam o primeiro na moral mesmo. O segundo eu gosto mais, inclusive, eu acho o segundo mais da hora, mas o segundo ele tem menos discussões. Eu acho que o segundo ele é mais... Tem outras linhas, mas não dá pra pirar tanto assim. O primeiro, com certeza. E lembrando que a gente vai voltar pra falar disso. Acho que cabe mais uns 5 episódios fácil de X-Men, assim, não tem o menor problema com essa linha. E por fim é que, enfim, trazendo um pouco pra realidade, pra fechar o meu ponto, é isso. Não somos mutantes, não temos superpoderes, não temos um careca bilionário pra dar uma mansão pra gente, mas nós somos oprimidos. Com certeza, de formas diferentes. Você que tá ouvindo, as pessoas que podem ouvir isso, eu e o Frog, as pessoas, somos oprimidos de formas diferentes, mas todos somos oprimidos, somos todos a classe trabalhadora. É por isso que a gente tá aqui, é por isso que eu espero que de alguma forma o que a gente fala aqui toque vocês, e por isso que a gente escuta vocês também. Então, recomendadíssimo, amo X-Men, vou comprar um jaleco laranja nesse momento, lá terminando esse episódio, e é isso. Meu ponto é esse, assim, gosto pra caralho. Espero que as partes boas de X-Men se reflitam na realidade, as partes ruins a gente já tem bastante, inclusive. Primeiro, recomendo que todo mundo reassista esse filme, tanto por nostalgia dos anos 2000, quanto pelas discussões que a gente trouxe aqui, porque é o que eu falei, mano, nas 3 primeiras cenas ele já dá a linha. Acho que
tem muita coisa pra se aproveitar, assim, desse filme especificamente. Óbvio que é o que o Terço falou, depois vai virando outra brisa e tal, mas principalmente o primeiro filme eu recomendo muito reassistir. É uma experiência legal. Tipo, mano, pega um dia que você tá de boas em casa, faz uma pipoca, assiste com as pessoas que você gosta, depois discute, fala sobre, é mó da hora. E, mano, assim, eu acho que como eu falei no começo, né, X-Men fez muito parte da minha infância. Eu lembro que eu tinha um boneco do Wolverine com aquela roupa amarela e não sei o que, eu adorava, eu gostava muito de X-Men. E eu fico feliz de ter crescido e ter visto que isso realmente valia a pena ser gostado nessa perspectiva. Óbvio que, mano, a indústria de entretenimento americano tem várias questões por trás, mas ao mesmo tempo é bom, assim, é genuinamente legal de ver, discutir, tem temas interessantes. Esse filme é um reflexo direto disso. Então, eu acho que tem várias discussões, a gente provavelmente vai, com certeza vai pelo menos mais um episódio, mas provavelmente tem outros também, porque não falta, como o Terço falou, não falta filme, não falta série de X-Men. Então, eu acho que cabe essa reflexão do que X-Men significou pra gente, da nossa geração, mas também o que traz enquanto discussões nessa indústria do entretenimento. Mas, mano, é isso, reassista esse filme que é da hora, a jaqueta do Wolverine é mó da hora, essa brisa da época do couro, dos óculos escuros, daquele jeitão, enfim, toda a estética dos 2000. Pra quem curte é mó da hora, é mó brisa, então é isso. Será que isso jamais acorda você no meio da noite? A sensação de que um dia eles aprovarão aquela lei boba ou uma parecida e virão atrás de você e de seus filhos. Me acorda assim. O que você faz quando acorda com isso? Sinto uma boa dose de pena da pobre alma que foi até aquela escola procurando a encrenca. Por que você vem aqui, Charles? Porque faz perguntas das quais já sabe as respostas. É mesmo. Você continua buscando esperança. Esta prisão de plástico não vai me segurar para sempre. A guerra ainda está por vir, Charles, e eu pretendo enfrentá-la do jeito que for necessário. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você está no Spotify, se está qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.